Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Robson aqui, gravando este vídeo para preparar o laboratório para fazer, então, as atividades de segurança da informação. Então, a parte prática da disciplina de segurança, a gente precisa, então, fazer o laboratório. No navegador, tá bom? Nós vamos, para fazer a aula, nós vamos usar o Kali, tá? Eu vou entrar aqui no site do Kali. Aí é uma distribuição Linux, né? Ele foi construído, né, com o objetivo de facilitar o trabalho de quem vai fazer atividade de análise de vulnerabilidade, de forense, tá? Ele tem uma porção de ferramentas já instaladas, né? Que permite que a gente possa, então, ter uma máquina, né, com os recursos necessários para tocar a disciplina, para fazer testes de segurança, tá bom? E é ele que a gente vai usar. Vou clicar aqui no Downloads, tá? E aqui no Downloads, tá? Você tem aqui várias versões, tem a versão mobile, o cloud, tá? WSL, tá? Para disciplina, nós vamos pegar esta aqui, ó, que é do Virtual Machine aqui, ó, tá? Nós vamos pegar essa aqui, ó, tá? Recomendado. E aí, aqui, ó, nas diversas opções, aqui você tem, ó, firmware, VirtualBox, Hyper-V, Kmook, né? E nós vamos baixar, então, a versão aqui, ó, a versão para o VirtualBox, tá bom? Tá? Você vai precisar aí de um espaço adequado aí para fazer isso, tá? Eu tenho aqui um local, um diretório, eu guardo as minhas máquinas, né? Tá? Eu vou até dar para ficar melhor aqui, tá? Eu normalmente gravo minhas máquinas aqui ou no ISO ou no lápis, tá? Como isso aqui é um ISO, vou colocar aqui, ó. Vou salvar, inclusive tem dos anos anteriores, tá? A versão que nós vamos usar aqui é 2025.4, que é a última versão, tá? A gente salva aqui e aguarda fazer o download, tá? Da imagem. A imagem tem 3.5 GB, então demora um tempinho aí, de acordo com a sua internet, tá? Tá fazendo aqui a transferência, tá? Bom, enquanto ele vai fazendo a transferência, tá? Essa VirtualBox, tá? Ele vai baixar um disco, tá? E aí já a gente vai conseguir poder fazer a outra parte da configuração, tá? Tentar fazer o máximo possível junto com você aqui, tá? Sem cortar, para que você veja todos os passos e facilite aí para você implementar, tá? Bom, então eu acho que já terminou, deixa eu ver. Transferência em curso, concluído, tá? Então fez a conclusão aqui da transferência, tá? Então, aí que eu vou fazer, ó. Então aqui eu vou abrir o diretório, botão direito, abrir em nova janela. Eu vou trazer a janela aqui para vocês poderem acompanhar. Tá? Vou mudar aqui o formato da janela, e aí fica mais fácil de vocês poderem ver. E eu vou colocar em ícones grandes, e aí vocês vão conseguir ver aí o que eu estou fazendo. Tá? Bom, agora eu vou aqui, ó, nos ISOs. Aqui, ó, Kali, aqui, ó, os 4 Kali. 2023, 22, 23, 24. Normalmente eu baixo quando eu atualizo na última versão do ano aí, tá vendo? 22.4, tá? Que aí eu uso no outro ano inteiro e aí vou trocando. Nessa imagem, tá? Eu vou clicar com o botão direito aqui, tá? Eu vou pedir para ele. Aqui eu tenho o 7-zip instalado, tá? Se você precisar aí, instala uma versão aí de zip, tá? Eu vou pedir para ele extrair nesse diretório aqui, ó, tá? Ele vai montar esse diretório e vai extrair. Aí ele vai fazer a extração aqui, ó. Vai fazer a extração.
a gente precisa criar um ambiente dentro da disciplina de segurança, tá? Porque a gente não pode sair atacando o planeta, né? Tá? Então a gente tem que criar um ambiente, um laboratório para a gente poder fazer os nossos testes de segurança, tá? Vamos lá, deixar ele terminar de fazer aí a extração, tá? Bom, terminou de fazer então aqui a descompactação, tá? E aí tá aqui a pasta. A gente tem aqui, ó, tá vendo? A gente tem aqui, ó, uma imagem de disco, tá vendo aqui, ó? Kali 2025, tá vendo? Então, nós vamos fazer agora. Nós vamos criar um VirtualBox sem disco, certo? E aí nós vamos pegar esse disco e usar ele dentro do VirtualBox, certo? Tá? Então, vamos fazer lá com você. Vou abrir o VirtualBox, tá? Com você agora. Ó, então aqui é a tela do VirtualBox, tá? E aí, ó, eu vou aqui, ó, uma nova máquina. Eu costumo chamar a máquina de segurança, tá? Eu costumo chamar ela de SecOps. SecOps. Aí eu ponho aqui um underline e a versão 2025, que foi quando eu usei para fazer, tá? Aqui, esse selecionado não precisa mexer, tá? Tipo, aí você vai colocar Linux e a opção, tá? Você vê o Debian aqui mais novo que tiver, tá? O Debian mais novo. Cadê o Debian? Aqui, ó, 12. Tá? Por quê? Pode usar o Ubuntu também, tá? Mas como é que fala? O Kali, tá? É uma distribuição baseada no Debian, tá? Por isso que a gente usa o Debian, tá? Isso aqui, pessoal, só para você entender, eu já expliquei isso em outro momento, né? Aqui, na verdade, você está adaptando, o que você está fazendo? Você está adaptando a máquina virtual para esse tipo de sistema, né? O que vai acontecer? Então aqui ele vai setar drivers, vai setar uma série de coisas que ele sabe que o Linux vai entender, tá? Bom, depois que você fez isso aqui, aí aqui na instalação, ó, nessa instalação desassistida não precisa mexer, tá bom? Em hardware, aqui, ó, aí em hardware, tá? Você vai colocar 4 GB, que é 4.096, tá? E se você tiver mais de uma CPU, pelo menos 2 aqui é o ideal, tá? É o ideal, beleza? Eu tenho aqui um pouquinho mais de recurso, vou deixar 4, tá? Mas 2 já resolve. E aqui no disco rígido, ó, tá? No disco rígido, você vai pedir para não acrescentar disco. Por quê? Porque o disco nós já temos lá que a gente baixou do Kali, beleza? Bom, aí eu vou finalizar aqui, ó. Ele vai criar a máquina, é rapidinho, porque como não tem disco, tá? E aí, ó, só que ele criou aqui num espaço de uma outra coisa que eu tinha aqui, tá? Para você criar o grupo dela, você vai clicar com o botão direito aqui, ó, tá? Root, deixa eu ver. Aqui, ó, você vai pôr no root, tá? E ele vai sair do grupo, tá vendo? Você põe no root e ele sai do grupo. Aí, se caso ele entrou no grupo aí, se você já tinha. E aí eu costumo colocar aqui um grupo, eu gosto de colocar sempre um grupo nas minhas máquinas, tá? Novo, tá? E o nome aqui do grupo, tá? Eu vou colocar aqui com o nome da disciplina, tá? Eu gosto de renomear grupo. Eu costumo colocar aqui com o nome da disciplina, tá? Porque para mim, como eu tenho várias máquinas, né? Então, ó, GRU S-INF, tá? E aqui versão 2025, tá? Então esse aqui é o meu controle. Se você não quiser criar também não precisa, tá bom? Pode passar tranquilo aí, tá? Na máquina, você precisa fazer algum ajuste? Ó, na aba geral, aqui, ó, deixa eu dar um enter aqui, para ele confirmar. Então aqui na aba geral, ó,
você vai fazer o seguinte, você vem aqui no avançado e você faz isso aqui, ó. Habilita esse bidirecional aqui, ó, porque aí permite que você copie arquivos da máquina real para virtual, da virtual para real, certo? Tá? E aí facilita aí para você, às vezes você quer fazer um documento, alguma coisa, ajuda, tá? Ok. E fechei, não precisava ter fechado não. Sistema, tá? Em sistema aqui, ó, ele ainda traz o disquete aqui na hora de boot, pode tirar, tá? Coloca o disco opt na primeira opção, disco rígido na segunda opção, tá? No processador, se você tiver esses recursos aqui, ó, habilita eles, tá? Habilite eles, que é importante. O PAE, tá? O PAE, ele é um recurso, tá? Que tá dentro do processador para exatamente trabalhar com extensões para virtualização, tá? Então é importante, se você tem disponível, se o processador tem, habilite, tá? E o VTX e o AMD, né? É aquele parâmetro que tem que dar BIOS estar habilitado, tá? Aqui nessa máquina, como o meu processador é um Xeon daqueles de servidor, aquela máquina chinesa com aqueles Xeons, tá? Então ele entende que eu estou no servidor. Então ele dá alguns recursos a mais, tá? De vantagem para eu configurar, tá? Por exemplo, aqui, ó, a minha CPU é de 20 núcleos, né? 10 núcleos, 10 núcleos, né? E você pode operar 2 operações por núcleo, tá? Mas, como eu disse, eu vou trabalhar com 4. Também não adianta eu colocar um muito grande, que você também não tem, vai demorar muito para produzir, tá bom? Então, com 4, porque se você colocar 2 aí, tá? Que é o mínimo para você poder operar, tá? Então aí você vai ter uma máquina funcionando. Pessoal, se você não tiver o recurso, vai para o laboratório, tá? Então, essa máquina aqui eu vou criar lá no F9, e se você precisar realizar o experimento, vai lá no F9, tá? Eu vou deixar essa máquina lá também, e você pode usá-la. Inclusive, nós vamos gerar um OVA dela já, né? E vai ser para quê? Porque, assim, a gente copiou. E aí a gente gera um OVA, porque quando você precisar de novo, não tem que fazer todo esse procedimento de novo. É só clonar a máquina, é só importar a máquina. Bom, em armazenamento, a gente vai deixar vazio por enquanto, porque a gente vai... aqui pode tirar essa controladora IDE aqui, ó. Essa controladora IDE pode tirar, tá? Pode remover aqui, ó. Tá? Deixa só a controladora SATA, tá? Depois eu volto aqui e ensino você a pôr o disco vazio. Como a gente tem que colocar o disco primeiro, senão ele pegar na primeira posição na hora do boot. Áudio, a gente desabilita, não precisa de áudio, tá? Se você quiser depois você habilita, mas para nosso teste não precisa de áudio. Em rede, tá? Nesse momento você vai deixar como NAT a placa 1, tá? Aqui não vai mexer em nada, vai deixar como NAT. Quando a gente for fazer os testes, essa máquina vai ter o quê? O adaptador 1 é o que vai colocar lá na internet, para você aí poder fazer alguma pesquisa, alguma coisa. Então, a gente vai configurar um segundo adaptador aqui, com o adaptador 2, depois, para funcionar em rede com as outras máquinas que a gente vai usar de teste, tá? E a gente sobe o adaptador, porque a gente usa esse aqui, essa placa, para se conectar na rede para fazer os testes, tá bom? Porta serial não precisa mexer, porta USB não precisa mexer, normalmente 2.0 já é a versão mais atualizada. 3 eu não vou colocar, eu poderia até pôr, mas eu não vou porque muitos não têm. E se der problema, pode colocar na versão 1.1 aqui, que raramente a gente usa USB. Às vezes tem máquina que tem problema, mais antiga, pode colocar na versão 1.1, a gente não vai usar USB. Eu não desabilito porque às vezes precisa copiar alguma coisa e deixa aí, tá? Ok. E aí, ó, outra coisa. Na memória de vídeo, aqui, ó, se você for na tela, e aqui na tela da memória de vídeo, se você for, e como essa máquina que nós vamos usar tem ambiente gráfico, nós precisamos aumentar a memória dela. E o teto aqui é 128. Tá? Se você tiver o 3D aqui, você habilita. Eu tenho disponível também. Se não tiver também, não tem problema. Aqui na placa gráfica não precisa mexer,
Porque o VirtualBox acerta já a placa de vídeo, ele vai emular e sua máquina tem compatibilidade, tá? E aí, só que a memória de vídeo aqui tá travada, tá vendo? Tá? Então, em 128. Tá? Mas dá para aumentar para 256. Como é que você faz? Depois que você configurou aqui, você dá OK. E aqui, ó, se você clicar em cima do valor da memória, ele abre um campo e você consegue aumentar aqui, ó, para 256, tá? Lembra que isso aqui está tirando recurso da sua máquina. Então, na verdade, a minha memória de gasto aqui está gastando 4.342, tá? Tá usando aqui, é 256, 12 com 12 vai 1, 15, 15 vai 1, 4.352, tá? É o tamanho que ele está tirando da minha máquina, tá? Então, se você talvez tiver pouca memória, 4 GB, tal, 4 GB você vai sofrer, porque você precisa de pelo menos 2. Mas vai ser muito lento. O ideal é trabalhar com 4. Se você tem 4 GB, tenta trabalhar com 3. Tá? Tem 8, tenta trabalhar com 3. 3 com a memória de vídeo, você vai conseguir se virar. Só com 2 GB, você vai sofrer. Tá? Você vai sofrer. Por isso, de novo, reforço, não tenho recurso, vai para o laboratório. Né? Não fique sem fazer atividade porque eu não tenho recurso. Não fique com preguiça porque a disciplina é à distância, de ir lá fazer a tarefa porque é à distância. Certo? A disciplina é à distância, mas o curso é presencial. Tá? Beleza. A máquina está criada, está funcionando. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Eu vou fazer o quê? Se eu, agora, ó, na minha máquina, a pasta do VirtualBox está aqui no E, ó. Tá? A pasta do VirtualBox está aqui no E, 2 pontos. Lento. Tô lento, hein? Ver se vai. Tô lento. Aqui abriu. Então, ó. Aqui, ó. A pasta do VirtualBox, aqui pra mim, ó. Fica aqui no E, ó. Tá? Se você não mudou nada na sua máquina, provavelmente essa pasta está no diretório users, aqui ó, usuários, no nome do seu usuário, e esse diretório deve estar por aqui, ó, no nome do seu usuário, tá? Aqui, ó, ele vai colocar aqui, ó, ponto VirtualBox aqui, tá vendo? Tá? Vai ficar escondido aqui, ó, ponto VirtualBox e normalmente tem um VirtualBox VMs aqui também, escondido. Como é que você pode saber onde está? Você pode saber onde está, ó. Se você tiver com o seu VirtualBox aí, você faz isso aqui, ó. Vai no menu Arquivo, Preferências. E aqui em Preferências, ó, você vai ver aqui, ó, Pasta Padrão para máquinas. E ver onde está apontado aqui, ó. Certo? E aí você vai aonde está apontado, certo? E caso você não lembre e não saiba onde está, tá? No meu caso aqui, como eu gravo elas no HD externo ali, que eu tenho disponível, tá? Eu tenho muitas máquinas que eu faço muito teste, então eu tenho um HD ali que só faz isso, tá? Que é esse E aí, beleza? Bom, vou fechar, e aí, o que nós vamos fazer, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Em armazenamento, tá? A gente clica aqui, ó, em armazenamento, tá? E controladora SATA tá aqui, ó. E nós vamos pedir aqui, ó, adicionar um disco rígido. Tá? Ó, aí, o disco imagem, tá vendo lá? Peguei o disco imagem e ele aparece aqui, ó. Ó, não atachado, tá vendo? Ele aparece aqui. Tá vendo? Tá? Então, só para mostrar de novo, ó, acrescentar. Aí, ó, eu vou onde tá, onde fez o download, tá? Ó, onde eu fiz a compactação, aponto para ele, para a imagem aqui, ó, disk image e mando abrir. Quando eu mandar abrir, ele aparece aqui, ó, na última posição, não atachado, tá vendo? Aí o que você faz? Seleciona ele aqui, ó, e manda escolher. Ele vai aparecer aqui, ó, na tela
da sua máquina. Certo? Vai aparecer aqui. Feito isso, só dá OK. E agora você vai subir a máquina para ver se deu tudo certo. Esperamos que dê tudo certo. Aí, tá vendo? Já achou o groove. Tá começando aí a subir. Tá? Bom, aí, pessoal, isso aqui eu já expliquei para vocês, né? Essa tecla aqui do lado direito é a tecla que solta o mouse quando fica preso na máquina virtual, né? Normalmente é muito comum essa tecla ser a tecla Ctrl do lado direito, tá? Mas como eu já disse para vocês em outras aulas, né? O meu computador não tem o Alt do lado direito, o Ctrl do lado direito, né? Então, para garantir, eu mudei ali para o Alt, tá? Para funcionar. E outra coisa que você vai configurar, que é importante, tá? Você vai configurar também, é isso aqui, ó. Visualizar, e vai passar aqui, ó. Lembra do host C, que é essa tecla, tá? Então, host é essa tecla. Se você precisar sair, é essa tecla que você vai usar. E nós vamos alterar para o modo escalonado. Porque aí você consegue deixar ele, tá, em tela cheia, tá bom? Beleza? Ó, subiu a máquina de boinha, tá? Não teve nenhum problema, tá? E a senha dessa máquina é Kali, o usuário é Kali e a senha também é Kali, tá? Só dá login. Tá? A máquina tá pronta para ser usada. Aí tem essa tela bonita aí, tá vendo? Esse é o que apareceu no site lá, não sei se você lembra, né? Mas apareceu no site, é a última tela deles. Se você, de novo, tem problema aí com essas telas muito chiques aí e tal, tira e coloca uma chapada aí, entendeu? Para você, porque o interesse não é a tela, é o trabalho, tá? Nós vamos ver se está na internet, tá? Então aqui, ó, vou abrir o terminal e aí vai ter uma coisinha para você arrumar aqui, ó, tá? O terminal do Kali é um pouquinho diferente, tá? Mas ele usa aqui o shell... esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro. Ele usa outro shell aqui. O shell ZSH, tá? É um shell diferente e tal, tá? Mas tem todas as funções do Bash. Ele só faz essa mudancinha aí no promptzinho aí do Linux. Dá até para fazer isso em outras versões também. É só trabalhar lá o arquivo do etc Profile que você consegue gerar isso aí em versões que não o ESH aqui, que é essa tela aí. Tá? Bom, pessoal, os comandos aqui são os mesmos, o IP espaço A, para ver as interfaces de rede, e aqui, tá? No Kali, ainda, o Kali ele não atualizou, né? Então ele mantém os padrões do Debian das distribuições mais antigas e ele chama a placa de rede de ETH0, tá? Só isso que mudou. Ele chama de ETH0. O IP está lá, 10.02.15, que é o IP da máquina virtual, então provavelmente já pegou a internet. Então dá para a gente saber aqui, ó, PIG 4222, ó. E ele está na internet, ó. A beleza, está na internet. A gente pode ver se está com o DNS configurado, ó. PIG www.wall.com.br, ó. DNS configurado também, tá? Perfeito. E aqui só tem um problema. Se o seu teclado tiver cedilha, aqui, ó, onde você apertar o cedilha, vai aparecer isso aqui, ó. Por quê? Porque o teclado está configurado, o teclado americano, tá? Então eu vou te mostrar como é que você faz para ajustar esse teclado, tá? Então você vai vir aqui, ó, aplicações, tá? E aí você procura aqui o teclado aqui, All Applications. Deixa eu ver. O teclado aqui no All Application. Cadê o teclado? Keyboard aqui, ó. Tá? Keyboard, tá? Então clica aqui, ó. Vai abrir essa janela, tá? Aqui, janelinha aqui. Eu vou dar uma melhorada no zoom aqui também,
Porque o zoom aqui tá grande, tá vendo? Ó? E aí não tá deixando aqui, ó, mostrar a janela inteira. Para arrumar o zoom, para arrumar a resolução, tá? Você vem aqui, ó, no mesmo lugar aqui, procura monitor. Display, desculpa. Tá? Display, não é monitor. Aqui é display. Tá? Ó, applications e display. Tá? E aí em display aqui, ó, aí tá 800 por 600, aí você muda. Eu não posso aumentar muito, porque senão depois vocês, quando eu vou gravar as aulas, vocês não enxergam. Tá? Então aqui, acho que o melhor para mim vai ser, deixa eu ver se vai ser esse aqui. Tá? 1200, 620. Aqui, pessoal, como eu disse, eu não posso usar a resolução muito grande, que se eu usar a resolução muito grande, vai ficar pequenininho aí na hora que você for fazer, tá? Então eu vou usar essa versão aqui, que é o 1280, 720, mas na sua máquina você pode pôr aí mais alto, tá? Você pode melhorar aí a versão como você quiser, tá? Fechar, tá? Agora pelo menos já aparece a tela toda aqui, ó. Aí você vai em layout, tá? E o layout aqui tá em English, tá vendo? English. Só vem aqui, ó. ADD, aqui, desabilita aqui, ó. Destrava aqui, ó. Tá? Destrava o default. Adiciona. Procura português do Brasil aqui, ó. Ó, português Brasil. Ok. Aí você tem que inverter aqui para cima, ó. Tá? E para garantir que ele não vai trocar, você remove. Tá? E deixa só português. E aí você trava aqui, ó, pra ele vai ficar com essa configuração. Ó. Ele tá te avisando que ele só vai depois que você fizer o login, tá bom? Aí você dá um close e aí agora, ó, se eu digitar aqui o cedilha, tá funcionando, ó, barra tá funcionando, tá bom? Aí nós terminamos. Então eu vou sair daqui, ó.